A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. E eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que estão deixando o seu like, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando os vídeos aqui do canal. Que Deus possa te recompensar abundantemente com sua graça, com seu poder e com a sua presença poderosa. Amém? Muito obrigado. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Deus hoje tem uma palavra direcionada pelo Espírito ao teu interior. Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 38, e versículo de número 6 diz assim: Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Glória a Deus. Meus amados irmãos, preste bem atenção. Existem situações nas nossas vidas que muitas vezes nós acabamos deixando entrar e penetrar na nossa mente, no nosso coração, que Deus, Ele nos abandonou. Existem momentos da nossa vida que muitas vezes nós podemos pensar até que Deus virou as costas para nós. Existem situações que acontecem conosco, que muitas vezes nós podemos até pensar que Deus não é mais com a gente. Isso por quê? Porque muitas das vezes a situação nos leva a pensar assim. Muitas das vezes os problemas nos levam a pensar desta maneira. E quando nós estamos enfrentando uma adversidade, quando nós estamos enfrentando um problema muito sério, uma tempestade muito forte, o nosso arqui-inimigo, ele se aproveita desta situação e começa a bombardear a nossa mente, começa a bombardear o nosso coração, começa a bombardear-nos com muitos pensamentos que nos levam a desacreditar daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus revelou a nós, daquilo que Deus, por meio da sua palavra, por meio de sonhos, por meio de um servo ou de uma serva dele, tem falado conosco. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas a palavra que eu tenho para ti esta noite é: Deus não te abandonou. Deus está contigo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vemos aqui, meus amados, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, a sua terra natal era a terra de Anatote. Ele era filho de Euquias, seu pai era um sacerdote. A terra de Anatote, meus irmãos, era onde vivia mais sacerdotes naquele local. E nós vemos que Jeremias também fazia parte da tribo de Benjamim. Então veja, Jeremias tinha uma linhagem sacerdotal. Jeremias tinha a sua família servindo como sacerdote. Então todo o projeto gerado em cima de Jeremias era para que Jeremias fosse também um sacerdote. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, ele interrompe este projeto. Deus interrompe este plano futuro para Jeremias. E a Bíblia Sagrada mostra que Deus, então, levanta Jeremias para ser profeta. Deus escolhe Jeremias para profetizar. Deus escolhe Jeremias para levar uma mensagem profética para o seu povo e para a sua geração. Glória a Deus. E o que nós podemos ver nisto? Nós podemos entender que quando nós queremos projetar algo que não está dentro do projeto de Deus, quando
alguém também quer nos projetar em algo que está fora da direção de Deus, não adianta, sempre vai prevalecer a vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Jeremias agora é levantado por Deus. Deus começa a falar com o profeta Jeremias. Deus começa a o enviar para levar a sua palavra, levar a sua mensagem. Aleluia. Deus então, ele aborta o projeto do pai de Jeremias. Deus aborta o desejo do pai, da família, dos amigos, dos sacerdotes daquele local sobre a vida de Jeremias, e contrariando toda este percurso, nós vemos que Jeremias então começa a pagar um alto preço por causa da vocação. Jeremias começa a pagar um alto preço por causa da chamada. Jeremias começa a pagar um alto preço por causa das mensagens que Deus lhe dera para entregar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, escute uma coisa. Veja que quando Jeremias então, ele começa a profetizar, ele começa a falar a palavra de Deus revelada ao seu coração, a Bíblia diz que a família de Jeremias o despreza. A Bíblia diz que os amigos de Jeremias o despreza. A Bíblia diz que os sacerdotes daquela terra de Anatote desprezam o profeta Jeremias. Tudo por causa da chamada, tudo por causa da vocação de Deus, tudo por causa da palavra que saía da boca do profeta Jeremias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele tem os seus meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de usar os seus servos na face da terra. Aleluia. Não te espante se pessoas da tua família não te entendem e decidem se afastar de ti. Não te espante se os teus amigos não entendem a vocação de Deus sobre a tua vida, o ministério, o chamado, a unção, e te abandonar. Não te espante com isso se aqueles que se diziam sacerdotes de Deus, aqueles que se diziam ser homens e mulheres de Deus, deixaram-te, abandonaram-te por aquilo que tu prega da parte do Senhor, por causa da unção, da vocação, do ministério de Deus sobre a tua vida. Não te espante, porque Deus está revelando de fato quem é e quem não é, que está do teu lado, no momento em que Deus começa a lhe usar de forma extraordinária sobre a face da terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Espírito de Deus nesta palavra. Aleluia. A Bíblia Sagrada, para não demorar muito, a Bíblia diz que Jeremias começa a profetizar para o rei de Israel. Mensagens duras contra o rei de Israel. Jeremias começa a profetizar contra o templo de Jerusalém. Jeremias começa a profetizar contra o povo que estava no pecado, o rei que estava no pecado, incitando o povo a desobedecer à lei de Deus. Jeremias começa a profetizar, meus irmãos, sobre o domínio de Babilônia sobre o povo judeu. Veja, mensagens fortes, mensagens de advertência, mensagens de Deus, mas escute, o sentimento de Jeremias não era este. Eles não conseguiam entender que era Deus que estava falando e acabavam perseguindo o profeta Jeremias. Meus irmãos, Jeremias era o mensageiro de Deus, mas eles tinham que prestar conta, não é com Jeremias, eles tinham que prestar conta, era com Deus que estava falando na boca do profeta Jeremias. Oh, aleluia! Ai, alabagashuribikandagamashandaramagaia. Veja, meus irmãos, como eles não conseguem ter discernimento, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, aqueles que não têm a mente de Cristo não conseguem discernir as coisas que vêm de cima. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele começa a profetizar, e estas profecias amargas de Jeremias, estas profecias que Deus usa o profeta do Senhor, acabam fazendo com que Jeremias seja praticamente excluído, faz com que Jeremias seja abandonado.
Faz com que Jeremias seja rejeitado rejeitado pelo povo, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelo seu pai Elquias. Veja o impacto do mundo espiritual negativo contra o profeta Jeremias. Aleluia, glória a Deus. E de tanto, meus irmãos, Jeremias, ele estar na direção de Deus, nós vemos que Jeremias lamenta muitas vezes. Jeremias tenta orar por esta cidade. Deus diz para Jeremias não orar, porque Deus não ia voltar atrás daquilo que havia falado. Nós vemos Jeremias, meus irmãos, chorando. Nós vemos Jeremias dizendo que não queria mais fazer a vontade de Deus, porque Deus era mais forte do que ele. Deus o impede de ter uma família. Olha o sofrimento do profeta. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o preço que você está pagando. Eu não sei qual é o caminho que Deus está te levando. Quem sabe este caminho é um caminho de sofrimento, é um caminho amargo, é um caminho difícil. Aleluia! E quem sabe você está pensando como Jeremias pensou: eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais falar de Jesus, porque toda vez que eu faço a obra, eu passo perseguição, eu passo peleja, eu passo rejeição, eu enfrento dificuldades. Quem sabe você está falando da mesma forma que Jeremias falou. Aleluia! Glória a Deus. Mas agora observe uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus não era com a cidade. Deus não era com o rei. Deus não era com o povo. Aleluia. Deus era com o profeta Jeremias. Oraya labaga chora magandarabaya labaga sura magarama xandaramagaya. Oh, aleluia. Alabando gondeguei mais choribicandara charamahaya. Deus está mandando eu te falar, Deus é contigo. Deus não te abandonou, Deus é contigo. Aleluia, persevera, fique firme. Deus não te abandonou, Deus é contigo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui, no versículo 6, então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Veja, eles de tão brabo, irados que estavam já com Jeremias, por causa daquilo que ele falara, pegaram Jeremias, o arrastaram, pegaram Jeremias, o amarraram com cordas, e lá no calabouço, que é o poço que está lá, meus irmãos, no átrio da guarda, eles descem Jeremias para dentro daquele poço, soltam Jeremias no poço. A Bíblia diz que lá não tinha água senão lama, e Jeremias atolou-se na lama. E agora dentro do poço, dentro do calabouço, Jeremias poderia olhar para cima e não enxergar ninguém. Em seus lados somente paredes de barro. Jeremias atolado ali não conseguia sair. Quem sabe também não conseguia muito se mover, se mexer. E Jeremias está dentro daquele poço, está dentro do calabouço por falar a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, por entregar as profecias de Deus. Quem sabe você está nessa situação, está na situação de Jeremias, aleluia. Por quê? Porque você decidiu falar o que Deus fala na tua boca. Você decidiu entregar aquilo que Deus te revela. Você não inventa mensagem, você não inventa revelações, você não inventa profecia, você fala aquilo que de Deus te é revelado. Oh, glória a Deus! E aí Jeremias está dentro do poço, aparentemente abandonado por todos, aparentemente abandonado até mesmo por Deus. Quem sabe naquele poço, as lágrimas de Jeremias, ao cair do seu rosto, começa a se misturar com lamas, e Jeremias começa a chorar.
Quem sabe Jeremias começa a pensar bem, eu estou aqui porque decidi falar o que Deus me mandou. Eu estou aqui por causa de uma escolha que eu fiz da parte de Deus. Quem sabe Jeremias pensou mais uma vez, se eu sair daqui com vida, nunca mais eu prego, nunca mais eu falo. Meus irmãos, quem sabe Jeremias estava lá chorando, amargurado, triste, aleluia, olhando para a boca do poço, dizendo: Deus, cadê o Senhor? Quem sabe Jeremias está lá gritando: Deus, por que isto? Deus, por que eu estou aqui? Se eu estou fazendo o que tu manda, se eu estou falando o que tu queres que eu falo, Deus, eu não fiz nada de errado para estar nessa situação. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Jeremias, quem sabe, estava lá gritando para Deus, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Quem sabe chegou um momento que Jeremias pensou: agora é só a morte. Para mim basta. Acabou o ministério. Acabou tudo. Só falta eu morrer aqui neste lugar. E quando Jeremias está pensando assim, quando Jeremias está com seu coração desta maneira, Deus lá de cima incomoda um homem aqui embaixo. Eu vou ler para você, versículo 7, para nós não tardar muito na mensagem, diz assim: ouviu, pois, Ebed-Meleque o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, reassentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó meu rei, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta. Lançaram-no no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Deus não vai deixar você morrer neste poço. Aleluia! Deus está levantando Ebed-Meleque com cordas para te tirar do fundo do poço. Deus está preparando pessoas para te tirar do fundo do poço. Aleluia! Glória a Deus! Porque enquanto os inimigos estão pensando, jogamos no poço, vai morrer com fome, vai morrer com sede, acabamos com o ministério dele, acabamos com o ministério dela, destruímos com a vida dele, destruímos com a vida dela, Deus está levantando um Ebed-Meleque com homens, com o decreto do rei, para te tirar de dentro deste poço e dentro deste calabouço. Deus não te abandonou. Deus, Ele é contigo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E para encerrar a mensagem, eu vou direto para o final, para não ficar muito grande este vídeo. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele alcançou a vitória da parte de Deus. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, massacrou a nação, matou os filhos do rei, levou-o para cativeiro em Babilônia. E sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor mandou que o seu general libertasse Jeremias e deixasse Jeremias escolher o que Jeremias quisesse fazer da sua vida. Primeiro, a liberdade do profeta Jeremias. Segundo, Deus puniu aqueles que tentaram matar o profeta Jeremias. Terceiro, a vida de Jeremias foi preservada por Deus.
Quarto, Deus honrou tudo aquilo que havia usado o profeta Jeremias. E em quinto, Deus continuou sendo Deus na vida do profeta Jeremias. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Não importa o calabouço que você está. Não importa os problemas que você está enfrentando. Não importa a cisterna que jogaram você. Pode ser cisterna financeira, cisterna emocional, cisterna psicológica. Pode ser dentro da igreja. Pode ser no meio da tua família. Pode ser no meio dos teus amigos. Aleluia! Não importa qual seja a situação, Deus não te abandonou. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, teu lar e o teu ministério. Deus não te abandonou. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deus está fazendo uma grande obra sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.